amigos. Nós estamos acompanhando o estudo do livro Desafios da Educação. E hoje nós vamos trabalhar a questão de número 20, na psicografia de Raul Teixeira, sob a orientação do Espírito de Camilo, que é um livro só de perguntas e respostas. E hoje nós vamos trabalhar a questão de número 20, ok? Vamos lá. Quando é que se pode dizer que um filho ou filha não precisa mais dar satisfação a seus pais quanto ao que fazem? Olha só que interessante essa questão. Nós estamos trabalhando no momento da adolescência, porque o livro é dividido em partes. Nós já trabalhamos a primeira parte, que é a infância, estamos agora na questão da adolescência, e a pergunta que o Raul Teixeira faz para o Espírito de Camilo: quando é que os filhos não precisam dar satisfação para os pais? De onde vão? Com quem vão? Que hora que vão? Que local que estarão? Se vão dormir fora, se não vão dormir fora, que hora que chega, se é que chega? Quando é que eles têm que parar de dar satisfação aos pais? Porque veja, essa é uma questão que fica na maioria das famílias. Mas olha como que o Camilo coloca de forma simples para o nosso relacionamento. Quando os filhos são educados para a convivência confiante junto a seus pais, torna-se secundária essa preocupação. Então, olha só, a primeira informação que ele traz para nós aqui é como que está acontecendo a forma do relacionamento familiar. Como que acontece a educação naquele lar. Por quê? Torna-se secundário. Por que torna-se secundário? Porque muitas vezes aquilo já é um hábito da família. Então veja, estou na minha casa. A partir do momento que os filhos estão vendo, eles estão crescendo e estão me vendo. Quando eu vou sair da minha casa, eu vou sair e eu aviso. Se eu aviso para minha esposa, eu já aviso para ela e falo assim: meu bem, eu estou saindo, eu estou indo para o supermercado. Quer alguma coisa? Vamos fazer uma lista aqui? Você está indo comigo? Se estiver, se a gente está indo junto, filhas, olha, a gente está indo no supermercado e a gente deve demorar uma hora e meia, qualquer coisa, telefona para a gente. Já é uma relação natural. É o mesmo caso da esposa quando vai fazer. Ah, mas suponhamos que é só a pessoa e os filhos. É a mãe e os filhos, é o pai e os filhos. Não tem o parceiro dentro de casa. Não tem problema. Porque se o pai vai sair, meu filho, eu estou saindo agora, eu estou indo lá na casa do seu avô, eu devo ficar lá umas 2 a 3 horas, daqui a pouco eu estou de volta. Meu filho, olha, eu estou saindo, eu estou indo na casa do seu avô, de lá eu vou dar uma passada no banco, ou de lá eu vou lá naquela firma que eu deixei o computador para dar manutenção. Então, avisa. Qual é o problema? Ah, isso é dar uma satisfação? Não. Isso é a gente ter uma relação de respeito. É uma convivência saudável com a pessoa que a gente está ali. Não é uma questão de dar satisfação, pedir autorização. Eu não estou pedindo autorização. Olha, eu vou sair, olha, hoje à noite eu vou sair porque eu vou no jogo de futebol. Eu não estou pedindo, eu estou indo no jogo. Qual o problema de ir no jogo? Então, como o jogo está marcado para começar a tal hora, eu devo demorar umas 3, 4 horas para voltar. Estou te falando, não precisa preocupar, então pronto, acabou. E não, mas é porque eu já vou sair do trabalho e vou para o jogo. Eu vou sair do trabalho, avisa. Olha, eu estou saindo do trabalho, eu estou indo para o jogo. E lá demora, o jogo está marcado para começar às 21 horas, vai acabar quase 23, eu chego em casa quase meia-noite. Qual é o problema? Mas se essa relação ela é construída na estrutura familiar, então, olha o que o Camilo coloca para nós. Quando os filhos são educados para a convivência confiante, ou seja, eles estão assistindo isso. Se eles estão assistindo, quando chegar o momento deles, eles também farão. Então não é uma questão de obrigatoriedade. Veja, é um relacionamento saudável. Ok. E aí ele coloca para nós assim: os filhos, mesmo quando adultos, sabem o que devem
ou o que podem, ou o que querem dizer a seus pais. Não existe um período exato para fazer ou deixar de fazer isso ou aquilo. Não existe um período exato, porque não é uma questão de estar falando absolutamente tudo. Quando já estão adultos, eles estão num lugar, já dali vai para outro lugar. Não é que todo lugar que vai tem que ligar para casa e avisar, não é isso. Mas de repente mudou essa rotina. Mudou a rotina, ele não vai trabalhar e aí ele está acostumado a almoçar em tal lugar. Se ele for almoçar em outro lugar, vou ligar lá para casa para falar que eu mudei de restaurante. Não é isso não, gente. Mas ele é adulto, está no horário dele sair às 18 horas, às 19 horas. Mas só que naquele dia eles vão comemorar um aniversário e de lá vai dormir na casa de alguém. Eles vão comemorar, olha, avisa os pais qual é o problema de, estando com 19 anos, estando com 23 anos, com 28 anos, olha, hoje a gente vai sair para comemorar o aniversário aqui na empresa e de lá a gente vai fazer um happy hour e vai dormir na casa do fulano, avisa. Por quê? Porque os pais que estão na faixa de 50, de 60, têm uma outra preocupação, que é a preocupação que o mundo de hoje acaba nos propondo. Preocupação com assédio, preocupação com desaparecimento, preocupação com roubo, preocupação com assalto, preocupação com sequestro. Existem preocupações. Então, já fala para os pais, aí eles já apagam as luzes da casa, vão dormir. A rotina normal, não, já sei que meu filho não vai chegar, porque depois ele vai dormir na casa de colegas, ok. Ele avisou. Agora, está acostumado, sai 18 horas, 19, 19h30, 20 horas, está chegando em casa. Mas se mudou isso, um aviso natural. É um aviso porque nós estamos falando de uma relação de respeito. Não é... Ô pai, eu estou com 23 anos, eu queria te pedir, a gente está saindo aqui da faculdade, você saiu, estuda à noite, está saindo da faculdade, 23 anos, você vai pedir o seu pai, a sua mãe, para ficar um pouco mais com o pessoal, porque o pessoal vai para o bar, vai tomar um refrigerante, vai comer uma pizza, vai trocar um bate-papo ali, uns irão exceder, outros não irão exceder. Uns se envolverão com o alcoolismo, outros, baseado no discernimento e no seu bom senso, não beberão. Isso é da individualidade. Isso é de cada criatura. Mas ele está saindo, avisa que vai chegar mais tarde, qual o problema? Então, eu estou tendo que pedir, tem que dar uma satisfação? Não, como eu tenho uma relação de respeito construída na educação familiar, que já tem anos de convivência, então não te custa avisar, ok? E aí ele continua, quando os filhos são adolescentes e convivem bem com os pais, eles mesmos tomam a iniciativa de dizer aonde vão, com quem vão, como bons amigos que se confidenciam. Então, se já tem uma relação boa, você já fala, isso é tranquilo, não existe problema em relação a isso. Agora, quando não existe essa convivência, veja, quando não existe então uma convivência saudável no núcleo familiar, não existe. Por mais que se lhes exija, eles podem dizer que vão ali e estão indo acolá. Está aqui. Poderão afirmar que estão com fulano, quando na realidade sairão com Beltrano. Está escrito aqui. Mas por que isso? Aí eles já começam com os jogos de mentiras. Começam com os jogos de mentiras, por quê? Porque o nível de exigência, o nível de convivência, o nível da educação, não está e não esteve saudável no período da construção desses valores. E aí, ele coloca para nós assim, vemos então que se faz importante que os pais, desde que seus filhos sejam pequeninos, comecem a orientá-los para esses deveres familiares, preferencialmente ensinando não só com palavras, mas com exemplos. Acima de tudo, com exemplos.
Então, veja bem, quando ele coloca para nós, desde pequeninos, nós vamos utilizar dentro da nossa casa os chamados exemplos. Porque este é o verdadeiro foco da educação. Educação não é blá blá blá, gente. O blá blá blá, ele é significativo? Ele é. Traz reflexões? Traz. São importantes? São. Podem ser avaliativas? Podem. Tudo ok. Tudo ok. Mas o principal é o exemplo. Não basta falar. É importante que a gente parta para a ação. Você vê, pegando um exemplo, certa vez uma pessoa ligou lá para minha casa para marcar palestra, e aí a minha esposa atendeu, eu não estava, e aí a pessoa pegou e falou assim: olha, você importa se eu te fazer uma pergunta? A gente, quando escuta o Emerson falando nas palestras, ele vira e mexe, dá um exemplo de família e tal, mas ele cumpre, a pergunta que a pessoa fez, ele cumpre tudo aquilo que ele está colocando ali? Aí ela respondeu assim: não, cumprir tudo de forma nenhuma, porque se ele cumprisse tudo, ele não era o Emerson da matéria, ele era um santo, e ele não é santo, ele não é um anjo que está encarnado. Mas, gente, veja, quando nós estamos no papel de falar, não quer dizer que já estamos no feitio, já estamos no movimento de realizar tudo que a gente está falando. Não. Quer dizer que estamos em luta. Mas por que estamos no papel de falar? Porque simplesmente temos facilidade para falar. Não só o Emerson e todos os outros expositores que vocês conhecem. Todos os outros. Desde aqueles que têm uma apresentação professoral, acadêmica, quanto aqueles que nunca passaram por uma sala de aula, mas têm uma facilidade de dicção, de exposição, de citar conceitos, de trazer referências. Todos nós estamos no mesmo patamar de facilidade de exposição, apenas isso. Então, quando uma pessoa telefona, você já cumpre tudo isso? É claro que não. Se nós dessemos conta de cumprir tudo que a gente estuda, nós não estaríamos na Terra. Nós já éramos santos. E olha, a angelitude ainda caminha distante de nós. Mas trazendo para o relacionamento familiar, vamos pegar um exemplo, uma colocação de Pedro. Primeira carta de Pedro, no capítulo 5, no versículo 2, ele coloca para nós assim: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós. O que Pedro está colocando para nós? Apacentar significa oferecer pasto. Oferecer pasto. Então, qual é o rebanho que está entre nós? O primeiro rebanho que está com você são os teus familiares. Teu marido, tua esposa, teus filhos, o companheiro que você escolheu, o núcleo macro, primeiro o micro, depois o macro, depois começa o outro rebanho, o rebanho social, o seu núcleo de trabalho. Tem pessoas que têm mais contato com os trabalhadores no dia a dia da empresa em que ele está inserido do que com os próprios familiares, que encontram numa comemoração, numa festividade, no casamento ou velório, que não tem nada a ver com festividade, mas acaba encontrando ali. Mas nós temos a função de apacentar. O que é apacentar então? Oferecer pasto. O que é o oferecer pasto? É o oferecer campo para o outro trabalhar. Trabalhar a sua mente, trabalhar o seu coração. Trabalhar o raciocínio, trabalhar o sentimento. Então veja, trabalhar com discernimento, filtrando, trabalhando o sentimento, absorvendo. Então ofereça pasto. Para nós oferecermos pasto, conforme coloca Pedro, para oferecer pasto, exemplo, apacentai, ou seja, exemplificai. Se nós fôssemos colocar em sinônimo ou em paralelo, apacentar e exemplificar
estão na mesma linha de entendimento do versículo. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós. Ofereça o exemplo para o rebanho de Deus que está com você. Comece pela família. Ofereça o exemplo. Ah, mas se eu não consigo oferecer dentro de casa, então eu não vou oferecer, eu não consigo, a caridade do lado de fora não tem valor? Negativo. Do lado de fora também tem valor. Também tem valor. Mas dentro de casa é onde estão os nossos maiores testes. Dentro de casa estão os nossos maiores afetos e desafetos. Dentro de casa estão aqueles que nos questionarão. Estão aqueles que nos observarão. Estão aqueles que conosco caminharão. Apacentai. Começa dentro de casa, mas não abra mão de oferecer pasto no contexto. Não no sentido de você estar angelizando os outros e a si mesmo, nada disso. Apenas no sentido de estar lutando para colocar em prática. Vou passar uma imagem para vocês. Quando a gente desencarnar, nós podemos chegar do outro lado e nos for questionado: você deu conta de cumprir tudo que você estudou, que você se comprometeu, que você mentalizou, que você desejou, programou? Não. Tenha consciência baseada no trabalho. Tenha o conhecimento baseado no estudo. Em responder, não dei conta. Mas tenha consigo a segurança de que você lutou a encarnação inteira. Se você tiver a segurança de que lutou a encarnação inteira para apacentar, ou seja, por quê? Porque para o rebanho de Deus são aqueles que estão à sua volta. Imaginem vocês um empresário. Para ele apacentar, ele tem um grupo muito maior, porque ele expande o núcleo familiar para o núcleo profissional. Imaginem vocês um político com uma representação social grande no seu país ou no mundo. Imaginem para vocês o Papa, que tem uma função mundialmente conhecida. Então, quando a gente pega os grandes líderes, existem líderes da perversidade, mas existem líderes da bondade. Então, estão todos apacentando, oferecendo pasto. Tem pastos que são danosos, prejudiciais, agressivos, perversos. Tem pastos que são saudáveis, que tem a nutrição da alma. Apacentai o rebanho de Deus que está dentro de vós. Então façamos isso. Agora, se ele está propondo que nós façamos isso pelo exemplo, vamos começar dentro da nossa casa. Se não der certo, nós vamos continuar, não importa. E a escolha que o filho fizer lá na frente? Ele é livre. Ele é livre. Então, retomando a questão, nós vamos começar educando os nossos familiares. Quando a gente os educa, a gente se educa. A gente oferece pasto, o mesmo que a gente se alimenta. Apacentai o rebanho de Deus que está dentre vós. Tomara que tenha valido as nossas reflexões. É isso aí que a gente tinha para trazer. E até breve, se Deus quiser.